Eu já falei de várias coisas do ABA aqui nos vídeos, mas ainda falta uma coisa muito importante que eu não expliquei: o cenário. O cenário é o Brasil. Now the world don't move. Olha quem apareceu para gravação de novo. Sejam todos bem-vindos ao Dados e Contracapas, esse canal lindo, maravilhoso que tem o objetivo hoje de falar sobre como era o Brasil em 1576. E eu já posso garantir para vocês que ele não era assim tão parecido com o nosso. Porque no fim das contas, 450 anos de diferença e a existência de monstros que perseguem pessoas muda bastante a forma como um país funciona. Ah, eu tava falando de hoje em dia, tá? Primeiro, as cidades, que no final das contas era só um título mais bonitão para as principais vilas da colônia. Ou seja, cidades eram apenas vilas gourmetizadas. Elas quase sempre ficavam do lado de alguma fonte de água doce e cresciam em volta de fortificações ou então aldeias que já existiam ali. Sabe como é? A galera vai chegando, já tem um pessoal morando ali, daí o cara constrói uma casinha na borda, daí o outro constrói casinha na outra borda, daí vai expandindo e de repente, chablau, uma vila. Geralmente, a igreja era construída bem no meio da cidade, porque as religiões, sejam elas quais forem, e goste você ou não disso, sempre tiveram muita força e influência na construção do Brasil. As vilas também precisavam ter uma Câmara de Vereadores e uma prisão, que às vezes eram construídas no mesmo prédio. E agora eu quero que você imagine se fosse assim hoje em dia. Era muito comum haver a Praça do Mercado em uma área central da cidade para rolar aquela troca de alimentos e outras quinquilharias. Porque o brasileiro gosta de uma feirinha e não é de hoje. Se a vila fosse de frente para o mar e tivesse um porto, é lá mesmo que o mercado ficava. Porque daí a galera já aproveitava para pegar umas mombas da gringa, já vem ali o duty free, já tem o iPhone rapidinho. Já as aldeias indígenas tinham muito mais diferenças entre si, porque haviam muito mais nações indígenas vivendo no Brasil, como a gente já falou no último vídeo. Então a gente vai focar em como funcionava mais ou menos as aldeias dos povos tupis. Essas aldeias eram construídas em volta de uma praça grandona central, assim, onde a galera usava para se reunir. Coisas de comunidade, tipo reuniões, festas, eventos de anime e essas coisas comuns do dia a dia. O pessoal morava em malocas gigantescas. Eu tô falando de cabanas com até 100 metros de comprimento e 5 de altura. Mas ficava separadinho, cada família tinha o seu cantinho, o seu espacinho, a sua fogueirinha e ninguém ficava invadindo o espaço do outro. Todo mundo morava e dormia ali dentro com as suas redinhas, bem organizado, senso de comunidade muito afiado e bacana. Cada maloca tinha um chefe e esse chefe se conversava com os chefes das outras malocas e eles meio que formavam um conselho, uma assembleia que decidia os rumos e as decisões gerais da aldeia inteira. E você aí achando que síndico de prédio era uma coisa nova. Em caso de guerra, esse grupo escolhia um principal que ia meio que tomar as decisões por conta própria para agilizar a parada. Geralmente era o melhor guerreiro, não à toa, provavelmente aquela pessoa que você não queria discordar porque geralmente isso era uma má ideia. O pajé da aldeia era uma mistura de médico com guia espiritual. Então ele dava umas ervinhas e uns remedinhos pra galera que tava meio zoadinha e usava umas ervinhas meio diferenciadas para descobrir quando é que ia dar boa e quando é que ia dar ruim no futuro da aldeia. Tupis adoravam música, então era muito comum eles cantarem as suas cantigas tradicionais enquanto tocavam tambores e maracás. Bailezão pesado rolando na praça central da aldeia. Explorar as matas era uma tarefa complicada, já que o Brasil é quase todo coberto por matas extremamente fechadas, úmidas e quentes e bem complicadas de atravessar. E é claro que a presença de criaturas mágicas bem perigosas também não ajudavam nem um pouquinho nessa tarefa. Viajar pelo mar era bem comum, só que não era necessariamente mais seguro. E imagina só você ter que passar 3 meses preso dentro de um barco com pessoas que não tomavam banho. O livro também lista as medidas usadas na época para aquela galera que gosta de uma narração mais detalhista. Mas tudo que eu vou dizer sobre isso é que eu tenho pena de quem vive sem o sistema métrico.
Viajar no Brasil é complicado porque é um território gigantesco, mesmo naquela época que era bem menor do que agora. Mas quem precisava fazia de 3 formas: por terra, geralmente a pé e com muita paciência, porque cavalo era coisa de burguês safado. Por rio, é um país com muitos rios, então se você conseguisse pagar ou descolar uma carona, era um jeito maneiro de você economizar um bom tempo. Por mar, todas as capitais eram litorâneas, então meio que servia de fast travel entre as maiores cidades do país. Da colônia, perdão. E se você quiser mais vídeos sobre a bandeira do elefante da Arara, é só clicar aqui em cima e o vídeo aqui de baixo é recomendado direto do YouTube para você. E eu vejo todos vocês no próximo vídeo, gente. Até mais!